Se você quer ficar por dentro do que os brasileiros estão fazendo nas pistas internacionais, chega mais, porque está começando mais uma edição do Giro Mundo Afora, e nessa edição a gente tem vitória brasileira na Europa e nos Estados Unidos, liderança de campeonato importante nos Estados Unidos e título no automobilismo europeu. Então chega mais, bora girar mundo afora! E a nossa viagem começa pelos Estados Unidos, na clássica pista de Laguna Seca. Quem é fã de automobilismo curte esse circuito, porque teve vitória brasileira na IMSA, principal campeonato de endurance da América do Norte, vitória do Hélio Castro Neves, ele que corre em dupla com o Rick Taylor. Ele e o Rick Taylor finalizaram a etapa de 2 horas e 40 no circuito de Laguna Seca, em dobradinha com outro carro da Penske, outro protótipo Acura da Penske, pilotado pelo Danny Cameron e pelo Juan Pablo Montoya, num trabalho de equipe, algo plenamente justificado aí nessa reta final do campeonato. E com isso, a dupla Taylor e Castro Neves foi para a liderança do campeonato, 2 pontos à frente da dupla que liderava até então, que é o Ryan Briscoe e o Renger van der Zande. Vamos ouvir o Elinho a respeito dessa vitória em Laguna Seca. Pois é, galera, um dia hoje, um final de semana, para te falar a verdade, não é um dia, um final de semana de altos e baixos. A equipe fez um excelente trabalho, a equipe Acura fez um excelente trabalho. O meu companheiro de equipe, o Rick Taylor, segurou a pressão logo depois que trocou comigo, não pôs uma roda errada, não freou, não bloqueou nada, fez simplesmente bonito. E realmente o carro 6 da nossa equipe, o carro do Montoya e do Danny, estava rápido, e a gente tem que agradecer pela ajuda que no final acabou nos dando a liderança do campeonato. Então foi um dia, como eu disse, de altos e baixos, liderando o campeonato. Para quem começou no começo do ano, nem sabia como ia terminar. E agora temos que ir para Sebring, batalhar mais 12 horas, que vão ser a corrida de 12 horas, e aí ver o que acontece. Então, um bom final de semana para todos aí, uma boa semana para todos, e bora lá, bora para frente, valeu! Valeu, Elinho! Sucesso aí nessa reta final da temporada. E além do Hélio Castro Neves na liderança do campeonato, a gente também tem o Pipo Derani na briga por esse título. Ele e o Felipe Nasser, essa dupla que corre pela Cadillac, foi 3º lugar nessa corrida de Laguna Seca e também colocou o Pipo na briga pelo título. O Pipo que está na briga pelo título, só ele, não o Felipe Nasser também, porque o Nasser perdeu a primeira etapa da temporada. Então o campeonato está assim, ó, Hélio Castro Neves e Rick Taylor com 242 pontos, o Ryan Briscoe e o Renger van der Zande com 240 e o Pipo Derani com 233. A próxima etapa, dia 14 de novembro, em Sebring, uma pista em que os brasileiros já tiveram muito sucesso. Então a gente está na torcida por eles nessa reta final da IMSA. E a gente segue em Laguna Seca para falar de mais vitórias brasileiras. Pois é, não foi só o Elinho Castro Neves que ganhou nesse fim de semana por lá. Foi também dia de vitória. Dia não, fim de semana de vitórias do Sérgio Gimenez. O Serginho, que correu até o meio da temporada no Jaguar I-Pace Trophy, aquela categoria de carros elétricos, está disputando nessa segunda parte do ano de 2020 o Lamborghini Super Troféu North America, e ele ganhou as 2 corridas do fim de semana, inclusive com direito a pole position na etapa de domingo. O Serginho não participou das primeiras etapas e por isso ele não está diretamente na briga pelo título, então ele perdeu algumas etapas e chegou chegando, né? Então ninguém melhor do que ele para contar como está essa temporada no Lamborghini Super Troféu. Fala, Serginho! Fala, Gru! Fala, galera! Aqui Sérgio Gimenez falando, tudo bem? Bom, passando aqui para contar um pouquinho do final de semana aqui em Laguna Seca, que foi maravilhoso, melhor impossível. Fizemos 2 vitórias em 2 corridas, uma pole position e em uma corrida largando em segundo, menos de 1/10 aí da pole. Então foi um final de semana incrível. Agradecer muito a ANSA Motorsport pelo convite para correr nesse campeonato aqui, que é o Troféu Lamborghini. Comecei há 3 corridas atrás, 3 finais de semana atrás, ainda correndo em dupla. Quando você corre sozinho, na verdade, você tem um pênalti, né, na parada, que você tem que ficar 3 segundos a mais. Então, esse é um pouco o problema.
mas valeu muito a pena para nós. Eu corri sozinho nessa corrida e a gente deu um grande salto disputando a ponta e vencendo 2 corridas, o que foi incrível, foi fantástico. A equipe fez um ótimo trabalho. Nós começamos já muito bem, com um setup bacana, depois só demos uma afinada e encaixou tudo tanto no quali quanto nas corridas. Tivemos uma segunda corrida bem movimentada, com 2 safety cars, longo, mas a gente pegou na veia e pararam na primeira hora que podia, e a gente foi pouco prejudicado. Temos um pouco de sorte também, porque os 2 da frente sofreram uma penalização, eles acabaram se dando um pouco melhor no safety, mas passaram em bandeira amarela. Então aí levamos essa vitória e saímos com 2 no final de semana. Valeu, galera. Obrigado a tudo e a todos e vamos com tudo. Valeu. Valeu, Serginho. Sucesso aí nessa rodada final, que vai ser junto com as 12 horas de Sebring. O Lamborghini Super Troféu é uma das categorias que correm junto com a IMSA, então a gente vai ver o Serginho na pista novamente junto com a IMSA no Lamborghini Super Troféu. Só recordando que o campeonato é liderado pelo Madison Snow e o Sérgio Gimenez está em 5º lugar. E tem mais um brasileiro no Lamborghini Super Troféu North America também disputando vitórias e disputando, nesse caso, o título, que é o Léo Lamelas. Ele corre na classe Pro-Am, que corre junto com a principal, né, mas é uma subdivisão do Lamborghini Super Troféu, e o Léo Lamelas ele conseguiu uma vitória nesse fim de semana e está na briga pelo título. Ele tem 96 pontos, então são 8 a menos que a dupla que está liderando o campeonato. Também vai à pista lá em Sebring e a gente também vai ficar na torcida pelo Léo Lamelas. Bom, dos Estados Unidos a gente segue viagem, simbora para a Europa. E a gente chega à Europa para falar de categorias de base da Fórmula 1. E nada melhor para um piloto que está numa categoria de base do que correr aos olhos dos chefes de equipe da Fórmula 1. Foi o que o Caio Collet fez nesse fim de semana. Ele corre na Fórmula Renault Eurocup, que tradicionalmente não corre nos finais de semana da Fórmula 1, mas foi a categoria que fez a preliminar desse fim de semana em Imola, no GP da Emília-Romanha. E o Caio fez muito bonito na prova de sábado, ele ganhou a prova com muita autoridade, o que foi muito bom para ele. A gente, inclusive, ouviu o hino nacional brasileiro no pódio da Fórmula 1, olha aí. E essa corrida de sábado deu uma certa esperança pra gente, porque com isso o Caio chegou só a 8 pontos do principal rival dele na briga pelo campeonato, que é o francês Vitor Martin. Só que aí veio a corrida de domingo, o Caio e o Vitor Martin disputando a vitória, disputando a liderança, até que outro concorrente, outro competidor, tentou uma manobra desastrada e acertou o Caio Collet em cheio e foi fim de corrida para o brasileiro. Então o Caio saiu zerado dessa segunda corrida, uma pena realmente para ele. E com esse resultado, o Vitor Martin vencendo essa corrida de domingo, ele abriu um pouquinho em relação ao Caio Collet. Agora a distância está um pouco maior entre os dois. O Vitor está com 282 pontos e o Caio com 249, mas ainda dá para chegar. O Caio ainda está na briga pelo título, ele é o vice-líder e a próxima etapa é já nesse fim de semana no circuito de Hockenheim, na Alemanha. Então a gente segue na torcida para o Caio Collet na disputa pelo título da Fórmula Renault Eurocup. Saímos de Imola, na Itália, para Barcelona, na Espanha, porque tem mais brasileiro na briga por título de categoria de base da Fórmula 1. E essa categoria, no caso, é a Fórmula 3 Regional Europeia. E o nome do brasileiro é Gianluca Petekoff. Anota esse nome porque esse cara também é fera e ele está brigando por esse título com o Arthur Leclerc, que é irmão do Charles Leclerc, que corre na Ferrari, e eles dois, o Arthur e o Gianluca, são da academia da Ferrari, da Academia de Jovens Talentos da Ferrari. Bom, não foi um fim de semana dos mais vitoriosos para o Gianluca Petekoff, mas ele se manteve na liderança do campeonato. Ele foi ao pódio só em uma das corridas, mas o Arthur Leclerc também foi ao pódio só em uma das corridas, o que fez com que a diferença diminuísse um pouquinho. Agora o brasileiro tem 306 pontos contra 302 do Leclerc e fez também com que o Oliver Rasmussen, outro competidor que aparentemente estava fora da briga, se aproximasse um pouquinho. Agora ele está com 287
pontos. O Gianluca mandou uma mensagem pra gente a respeito desse fim de semana. Fala, Jean! E aí, pessoal, fim da etapa de Barcelona aqui da Fórmula Regional. Fim de semana complicado pra gente, fim de semana inteiro faltando ritmo. A gente foi achar um pouco de performance só na última corrida, largando de terceira, a gente fechou em terceiro com o pódio. Nas outras corridas, um P5 e um P6, mas o importante é que a gente ainda está na liderança do campeonato. É um momento delicado agora por conta da situação do Covid aqui na Europa. As duas últimas etapas, inclusive, em risco de talvez até não acontecerem, mas tomara que a gente possa fechar o ano forte aqui. Ainda falta Imola e Vallelunga no calendário. Continuar trabalhando, continuar melhorando e buscar esse título no fim do ano para o Brasil. Valeu! Pois é, a gente fica nessa expectativa se vai ou não ter a continuidade do campeonato. A gente torce para que sim, para que a gente tenha mais corridas, inclusive para que o Jean pegue mais quilometragem nessa trajetória dele rumo à Fórmula 1. E se tiver corrida, vai ser nos dias 21 e 22 de novembro, justamente em Imola, onde a Fórmula 1 estava nesse fim de semana. E nós seguimos em Barcelona, na Espanha, porque nesse mesmo fim de semana teve uma etapa do GT Open e uma etapa que foi muito boa para o Brasil, porque Marcelo Ram se sagrou campeão do GT Open Internacional na classe Pro-Am. Ele que compete ao lado do Alan Kodair há muitos anos, aí desde a GT Brasil, uma dupla muito longeva dentro do automobilismo. E lá na Espanha, o Marcelo correu mais uma vez com o Alan, que não fez todas as etapas esse ano, por conta da coincidência de datas com a Stock Car, mas com o segundo e com o sétimo lugares, o Marcelo assegurou o campeonato, assegurou o título e só um pontinho à frente da dupla que disputava o título com ele. E sabe quem é um dos pilotos dessa dupla que disputava com ele o título? O Christian Klien, aquele mesmo que correu na Fórmula 1 pela equipe Red Bull. Pois é. Então agora a gente tem mais um brasileiro com um título internacional. Parabéns a Marcelo Ram por essa conquista. Ele que é um gentleman driver, um piloto que não tem o automobilismo como ocupação principal, mas é um cara muito dedicado, um cara que faz o dever de casa muito bem. Então a gente aplaude Marcelo Ram por esse título no GT Open Internacional. E a gente fecha esse giro mundo afora lembrando que no próximo fim de semana tem Mundial de Kart. E se tem Mundial de Kart, tem brasileiro na pista, porque a gente está com uma geração muito promissora. A gente tem representantes nas duas categorias, OK e OK Júnior. Eu vou passar a lista rapidinho para você. Na OK tem o Rafael Câmara, o Matheus Morgato, o Ricardo Grácia, o Olingali e o Bruno Bertoncello. Inclusive, tem entrevista com o Rafael Câmara aqui no canal Fórmula Grum, dentro do quadro Mundo Afora. Procura aí, porque o moleque é uma figurinha. E na categoria OK Júnior, mais 5 representantes. O Emo Fittipaldi, filho do Emerson Fittipaldi, a Aurélia Nobels, Ethan Nobels, Gabriel Gomes e Matheus Ferreira. Então a gente vai ficar na torcida por esses 10 brasileiros que nos representam em Portugal nesse fim de semana no Mundial de Kart. E se você quiser saber ainda mais sobre os brasileiros que competem nas pistas internacionais, ouça nosso podcast Mundo Afora toda quarta-feira no feed de podcasts do F1 Mania. Eu, Leonardo Masson e Felipe Giacomelli batendo um papo super legal a respeito dos nossos competidores, dos nossos representantes mundo afora. Valeu demais e até a próxima semana.